Olá, pessoal, sou Maria Fernanda Violatti, Head de Fundos Listados do Research da XP e dando sequência à nossa edição especial do Expert Talks diretamente aqui da Expert 2023. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui um papo com dois gestores de fundos imobiliários de logística, Rafael Fonseca, sócio e CFO da Bresco, e Felipe Sangalli, sócio e RI da Bresco, me desculpe. E ao meu lado, tenho aqui hoje, dividindo comigo a bancada, o Leandro Bezerra, coordenador de distribuição de fundos listados na XP. Olá, pessoal, um prazer recebê-los aqui. Olá, Marcelo. Olá, Marcelo. Prazer é nosso. Obrigado pelo convite. Obrigada. A gente vai falar hoje bastante sobre logística, mas antes da gente entrar nessa seara que tem bastante discussão aqui, eu queria entender um pouco da trajetória profissional de vocês e até onde os caminhos se cruzaram com a Bresco e também da trajetória da Bresco. Eu acho que ela tem pontos muito importantes que talvez façam com que o fundo, principalmente aqui a gente está falando de um fundo específico, o Bresco, tenha aí um diferencial perante diversos outros. Mas eu queria entender essa trajetória. Se você puder começar, Rafael. Obrigado novamente pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Parabéns pelo evento espetacular. Bom, de uma forma muito rápida, eu tenho mais de 25 anos de mercado e a trajetória está dividida na fase inicial em trabalhar no mercado financeiro no banco de investimento, depois eu fui para Private Equity e posteriormente me dediquei dentro de Private Equity no setor de Real Estate. Eu estou aí há mais de quase 15 anos focados aí em Real Estate e a Bresco, acho que a parte relevante dessa história, desse aprendizado todo nesse período. Bom, eu tenho uma história um pouco mais curta, são mais de 10 anos focados em Real Estate, sendo que mais de 80% disso na Bresco, mais de 8 anos como um dos sócios da Bresco, uma história que está só começando. Talvez seria bom se vocês pudessem falar um pouquinho também até da trajetória da Bresco, né? Como que ela começou e como que, eventualmente, a gente viu o fundo imobiliário se originar lá dentro também, né? Muito legal. A Bresco está completando 12 anos, esse ano agora em outubro, mas é uma equipe que já trabalha junto há quase 17 anos. A gente tinha outra empresa antes disso, inclusive sócios do Samzel, que resolveram fazer investimentos e em algum momento saíram do Brasil, a gente mudou para essa nova plataforma Bresco. Então, é uma equipe que trabalha junto há muito tempo, focada no segmento logístico, então a expertise é muito longa. E hoje a gente tem, o nosso grande diferencial é realmente esse expertise logístico, toda a equipe de engenharia, arquitetura, administração do portfólio, muito focado no nosso segmento. Muito bom. E o fundo de vocês hoje, o Bresco Logístico, né, o BRCA11, é um fundo relativamente novo, né? Se pudesse contar um pouco de quando ele surgiu em bolsa, e acho que ele já passou até por diferentes ciclos aqui, né? E, então, eu gostaria de saber, né, se vocês pudessem compartilhar um pouco desde o surgimento até hoje, como é que foi, o que os cotistas tiveram aí de rentabilidade, e de toda essa evolução do trabalho que vocês fizeram, esse trabalho ativo que vocês fizeram com o fundo. Vou comentar, depois o Felipe complementa, mas a carteira hoje do Bresco Logística é reflexo do portfólio que a gente montou originalmente desde o início da Bresco para os nossos investidores originais, que é um grupo de investidores de famílias empresárias e investidores institucionais que queriam estar expostos a essa classe de ativos no Brasil. A gente foi montando um portfólio de altíssima qualidade e em 2019 a gente resolveu fazer a listagem do produto, do fundo de renda, que é o Bresco Logística, e abriu ele para o mercado. Quer dizer, a gente não montou o produto especificamente para o mercado, era algo que a gente já tinha dentro de casa, mas a gente entendia que era importante para a competitividade do nosso produto e até para poder continuar crescendo, a gente ter essa abertura. Hoje, os investidores originais ainda participam em torno de 25% do fundo, um pouco menos, e mostra um pouco do nosso alinhamento, né? Que a gente está fazendo isso um fundo para o longo prazo, nós mesmos estamos muito expostos ao fundo, então a gente não vai fazer nenhuma loucura, somos muito conservadores na nossa gestão. Acho que é importante explicar, para quem não conhece, a estratégia da Bresco, os dois fundos que a gente tem. Em 2019 foi o IPO, o Bresco Logística é um fundo focado para renda, distribuição de rendimentos focado em ativos com ótima qualidade, então, assim, são ótimos inquilinos, ou seja, qualidade de crédito da carteira e ótimas localizações. Então, quase 70% das propriedades são last mile, um fundo 100% logístico, onde 25% da receita é dentro da cidade de São Paulo. Então, é um fundo focado para renda. Do outro lado, tem o Bresco Globo, que é um fundo de desenvolvimento, onde a gente vai comprar terreno, ter desenvolvimento, ter todo o risco atrelado a esse tipo de negócio. E quando esse imóvel tiver
estabilizado, ou seja, mais de 85% de locação, o Bradesco Logística digamos que o destino perfeito para ele. Ele vai ter quase uma preferência de aquisição. A gente acha que é um diferencial estratégico muito grande. O mercado hoje, com muita competição, que joga os caps para baixo, faz com que você não tenha missões tão eficientes. E aqui a gente faz, através de loja de avaliação, aquisição de propriedades de altíssima qualidade que a gente desenvolve. Então, isso é uma estratégia que a gente trouxe de fora, né? Nos Estados Unidos, Japão, são países desenvolvidos que têm essa estratégia de portfólio, já com risco e retorno, segregados que trabalham entre si, a gente trouxe isso para o Brasil. Muito bom. E agora, né, na verdade, aqui você comentou um pouquinho sobre esse panorama dos fundos que a casa tem, ou seja, a gente sabe que a classe dos fundos imobiliários ela é muito associada a um produto de renda, mas vocês explicaram aqui que vocês também têm o produto que é de growth, né? Ou seja, para desenvolvimento. E, ao mesmo tempo, eu acho que a gente está começando a falar aqui de um cenário macroeconômico. A gente já viu a última reunião do Copom, com o início da queda da taxa de juros Selic, e uma perspectiva, então, né, de termos agora novas quedas, novas reduções. E eu queria entender um pouco, até antes da gente falar especificamente dentro da logística, que eu acho que a gente vai ter aqui um papo bem interessante, mas a visão de vocês para a classe dos fundos imobiliários como um todo, o que vocês têm traçado de perspectivas perante esse cenário macroeconômico, e até um pouco, né, fazendo até contrastes um pouco do que a gente passou nos últimos anos, e talvez o segmento de vocês foi o segmento que, dentro dos fundos de tijolos, sim, sofreu até menos do que outros segmentos num primeiro momento, né? Bacana, acho que é importante, acho que a classe de ativos, né, de real estate e fundos imobiliários, ela tem uma correlação inversamente proporcional com juros. Então, se você pegar todo o período de aumento de juros que a gente viveu desde março de 21 até recentemente, ele realmente foi muito prejudicial para o desempenho dos fundos, em geral, e do mercado. O que está acontecendo agora é que está tendo uma transição, uma mudança para um novo ciclo. É um ciclo de queda de juros, e certamente as reduções de juros que estão vindo pela frente vão ajudar bastante a valorizar as cotas dos fundos imobiliários em geral. A gente acha que, apesar do mercado todo se beneficiar, vão ter fundos que vão performar melhor do que outros. E a gente acho que é um exemplo disso. Mesmo nesse período de muito aperto monetário, né, desde o nosso IPO a gente performou mais de 60%, versus no mesmo período o CDI um pouco mais de 30%. E o setor, acho que nesse período todo, o IFIX foi 10% e o setor logístico próximo de 12%, alguma coisa assim. Então, acho que a gente mostrou que, quer dizer, ter uma carteira de qualidade, uma boa gestão, fazendo gestão ativa, você consegue, mesmo em períodos de aperto monetário, que são favoráveis a fundos imobiliários, conseguir uma performance diferenciada. E nesse novo ciclo, a gente espera também conseguir manter essa diferenciação em relação ao mercado. E com isso, acho que só para complementar, tem a questão, como a gente ainda está no patamar alto de juros, a gente começou até as quedas, precificação de risco ainda não está totalmente ajustada. Então, se a gente pegar historicamente o segmento logístico, ele está precificado em cerca de 2,4% acima da NTNB 2035. Hoje, essa diferença está em 3,1%. Ou seja, ainda tem um gap também para se ajustar. Conforme você tem custo de capital sendo modificado com a redução dos juros, se tende a voltar para a média histórica. Então, aí também tem mais um upside, além da queda de juros, com a antecipação correta de ativos, de valorização dos fundos imobiliários. Então, tem muito investidor que acha que já perdeu o bonde, né? Porque a gente começou, o mercado se antecipa, mas isso ainda tem uma tendência muito positiva nos próximos meses. Muito bom, ou seja, visão ainda de que tem espaço para valorização dessas cotas. Acho que todo cotista fica feliz, né, em ouvir. É uma preocupação recorrente, né? A gente recebe muitas dúvidas, né? Poxa, Leandro, né? Assessores no geral, clientes, poxa, será que a gente perdeu já o momento? E FIX subiu mais de 12% esse ano, que foi fortemente influenciado pelos fundos de tijolo, principalmente. E existe o desconforto. Poxa, será que eu estou chegando no final da festa? Será que eu não estou? Então, o que a gente passa aqui, eu acho que é legal até puxar o gancho para a pergunta, o Felipe comentou um pouco aí sobre precificação de spread de risco, né, sobre as NTNBs, mas também saber no comportamento patrimonial do fundo, se existe eventualmente oportunidades ou não olhando para frente, e para passar um pouco de conforto, né, aqui para quem está assistindo, se ele de fato não perdeu o momento de entrada aqui. A gente acha que não, acho que na verdade é um momento muito favorável, porque
até pouco tempo atrás, quer dizer, ainda existia um ambiente de muita incerteza, né? E por mais que as cotas estavam depreciadas, era difícil muitos investidores querer bancar toda essa incerteza. Acho que hoje já está muito mais claro que a gente está entrando num período de redução de juros, né? Que o caminho é esse. E a gente acha que as cotas não reagiram ainda todo esse movimento, né? A nossa cota, por exemplo, a gente teve um aumento, a gente anunciou por uma série de iniciativas internas de fundo, gestão ativa que a gente tem feito, um aumento de 40% na distribuição esse ano, e as cotas andaram 22%. Quer dizer, só pelo aumento da distribuição que a gente está anunciando, já deveria ter andado muito mais. E ainda tem todo esse efeito dos juros. Então, a gente acha que é um momento perfeito. A nossa cota agora, a mercado, está um pouco acima da patrimonial, mas está muito justo. Então, eu acho que qualquer novas oportunidades realmente vão ajudar a incrementar isso. É um momento bom de entrada. Né? O próprio valor patrimonial dos fundos tende a ter valorizações positivas com a redução dos juros. Você tem lá uma avaliação que vão avaliar essas propriedades através do fluxo de caixa descontado. Você tende a ter uma compressão dos caps, taxas de desconto, então isso também demonstra o potencial que vai ser refletido em valor patrimonial nos próximos anos. E eu acho que a gente está só começando, né? Então, assim, a gente teve uma queda agora de 0,5, né, pontos percentuais, ou seja, tem ainda um caminho grande. A gente está falando de uma taxa de juros que está 13,25% ao ano, ou seja, a gente vai travar valor aí ao longo, né, dessa redução aí mais para frente. Bom, eu acho que... Posso puxar um gancho? Foi um negócio bacana que o Rafael comentou aqui. E a pessoa, muitas vezes, o investidor que compra fundo imobiliário, ele fica olhando só ali o preço de tela, né? Aí lá, R$3 já tem uma dor ali, falando, pô, tô perdendo dinheiro. As pessoas esquecem que são investimentos de longo prazo. E esquecem principalmente que ele está investindo num produto de renda. A grande preocupação do investidor aqui do Bresco, aqui, do BRCO11, por exemplo, é da capacidade de você entregar ano a ano cada vez dividendos maiores, né? Reajustado à inflação ou até acima da inflação. Então, eu só queria puxar um gancho nesse ponto que você comentou. Como é que se comportou desde o início aqui o fundo, né? Essa evolução no dividendo que vocês pagaram até hoje? Desde o início no fundo, a gente aumentou a distribuição em 58%. Uau! Vamos pegar que a gente saiu IPO em dezembro de 2019, a cota 100. Essa cota, ela variou. O que a gente quer de investidor, né? Quando ele vai escolher o parceiro ideal, o fundo imobiliário, para o gestor que ele confia. É que ele enxergue o ganho no longo prazo. Então, durante esse período, a gente teve queda e aumento da taxa de juros, a cota vai flutuar. Então, você tem que focar no operacional, porque isso no longo prazo tende a se adequar ao preço correto à cota. Então, as volatilidades são naturais. A gente, se pegar o operacionamento de super bem, 58% de aumento hoje, pegar agora fechamento de agosto, a gente teve uma rentabilidade total do fundo de quase 63%. Nesse mesmo período, chegando quase que no topo do giro histórico do Brasil, o CDI deu 31%, 32%. A gente praticamente dobrou o CDI, e a questão é aquele investidor que foi resiliente, né? Comprou no IPO e segurou a cota. Esse teve uma rentabilidade muito boa, apesar de volatilidade que é normal do mercado. É normal. Principalmente por conta da mudança de juros que a gente teve no período. Leandro, você sabe, a gente sempre fala disso, né? É importante olhar muito além do yield, né? Exato. Porque o yield é a fotografia, é hoje o que ele está recebendo, mas como é que esse ativo vai performar ao longo do tempo? Então, acho que o investidor tem que cada vez mais analisar a carteira desses fundos, ver onde estão marcados os valores de locação, para saber se esses valores vão sofrer uma redução ou ter oportunidade de valorização ao longo do tempo. E a gente acha que a gente se preocupa muito com isso, né? Está muito confortável com o patamar de locação que a gente tem e com a oportunidade de valorização ao longo dos anos. Perfeito. É uma preocupação de assessores, clientes, e fala, gente, tem que observar o dividendo, a capacidade de geração de receita ao longo do tempo e de crescimento dessa receita, né? Proteção do poder de compra. Então, a questão é, se o dividendo ele é recorrente, você consegue fazer essa manutenção aumentar. Então, um pouco o Rafael mencionou de preço de locação, de pegar as últimas 4 renovações de contrato do Bresco Logística, todas tiveram revisional real, ou seja, acima da inflação. Sim. Daí que vem os aumentos recorrentes que a gente consegue fazer e repassar o cotista. E, na verdade, é isso, né? Enquanto aqui, analistas de research, é isso que a gente justamente faz de análise para a gente entender qual é a nossa visão e recomendação para um fundo. Ou seja, a gente entende se tem uma janela para aquele aluguel, se ele está acima ou abaixo da média de mercado. Então, a gente faz as análises em relação aos pares de imóveis das regiões
entende, tem essas janelas, tem essa capacidade, cria a nossa visão em relação ao mercado para entender qual é realmente esse portfólio como um todo, qual é a capacidade dele em ter no futuro um upside, né? Então, um incremento desses aluguéis, ou seja, isso gera valor, isso volta em uma forma de valorização das cotas do próprio cotista, mas lembrando também que é super importante, né? A gente olhar a qualidade desse imóvel, o dividendo, o investidor, a pessoa física, afinal, às vezes está pagando um dividendo um pouquinho maior, um outro agora, mas a perspectiva futura não é tão favorável. Então, a gente tem que se atentar justamente à perspectiva futura. Mas voltando, eu acho que falando em perspectivas futuras, eu queria também entender um pouco, né, em relação da visão de vocês para o mercado e o cenário, o segmento logístico como um todo. Porque, num primeiro momento, a gente foi surpreendido pela pandemia. E no primeiro momento, na pandemia, a gente teve uma mudança significativa de comportamento de consumo, ou seja, o e-commerce e as varejistas cresceram de uma maneira expressiva, ocupando e sendo aí as maiores tomadoras de espaço dos condomínios e dos galpões logísticos. E logo em seguida, a gente viu, né, que esse ritmo ele tomou um pouco menos de velocidade e a gente viu, né, esse ano muito marcado por acontecimentos com as varejistas, né? E isso teve, sem dúvida alguma, algum impacto até nas novas ocupações de condomínios, de novos espaços. E eu queria entender um pouco do que está traçado para a classe, para o segmento de logístico daqui para frente, qual é a visão de vocês? A gente sabe que é um segmento que apresentou ter até maior resiliência num primeiro momento ali, então, perante os fundos de tijolos como um todo, a gente viu até um espaço, uma janela, durante o período de pandemia, favorável para essa classe, mas que logo em seguida também foi penalizada, até, né, negociou aí com descontos expressivos e também passou por um momento delicado, dado, né, cenário macroeconômico. E aí agora, olhando daqui para frente, diversas regiões têm patamares de taxas de vacância bem baixos, mas o que está planejado em termos de novos estoques a serem entregues? O que está planejado em termos de dinâmica de mercado? Vocês esperam talvez um comportamento de mercado no sentido de termos algo em relação a essas empresas de e-commerce ou essas empresas varejistas? O que é a visão de vocês hoje para o segmento como um todo? E aí depois a gente pode entrar até nas localizações, nas regiões, né? Exato, legal. Eu acho que primeiro uma visão mais de longo prazo, a gente acredita muito no setor logístico. Acho que o e-commerce é o grande driver de demanda. Por décadas aí, a gente ainda tem uma penetração de e-commerce no Brasil muito baixa. O e-commerce é um forte demandante de áreas, demanda muito mais áreas de armazenagem do que o varejista tradicional com o mesmo nível de faturamento. Então, só o aumento da penetração do e-commerce vai fazer com que aumente muito a demanda de galpões logísticos nos próximos anos. A gente também sabe que o Brasil ainda tem um estoque de qualidade relativamente baixo, comparando com outras economias. Então, todo esse crescimento ele vai vir através de estoque de qualidade, que é onde a gente está focado, né? Em fazer produtos de alta qualidade, produtos AAA. Então, a gente acredita muito no potencial de desenvolvimento do mercado. Mas, assim, o mercado ele é regional. A gente tem que analisar cada região e cada praça de forma independente, porque tem um ritmo de oferta e demanda também específico de cada região. E também no curto prazo, é o que você falou, o e-commerce cresceu muito por conta do forte crescimento da pandemia. Depois esse crescimento desacelerou e o poder de consumo da população diminuiu muito. Então esses players de e-commerce que são listados em bolsa foram forçados a tomar atitudes para trazer resultados no trimestre, muito rapidamente. E é o que a gente está vendo, eles estão diminuindo algumas áreas que eles conseguem diminuir para se adequar ao momento. E depois que esse ajuste for feito, certamente eles vão voltar a demandar novas áreas. A gente começa já a ter conversas com os grandes players, buscando novas áreas para o ano que vem. Então, eu acho que os últimos 2 anos foram de ajustes, que a gente chama de dores do crescimento, né? E agora, provavelmente, ano que vem, a gente volta a ter uma agenda muito mais positiva de novas demandas. A gente está super confiante. Algumas regiões não vão se favorecer tanto quanto outras. Por exemplo, Cajamar, que sempre foi considerado um mercado premium no Brasil, é um mercado que chamou muita atenção de novos investidores no início da pandemia, que gerou muito estoque novo, está sendo entregue agora, e as empresas que ocupam a região estão começando a querer sair de Cajamar. Porque Cajamar está muito, muito saturado.
Mão de obra é difícil, energia é difícil, o trânsito é difícil. Então, e também elas estão querendo mudar a malha logística para ter um pouco mais de estoque próximo dos grandes centros, né? E de repente o restante do estoque, em vez de estar ali a 30, 35 quilômetros de São Paulo, pode estar mais afastado, tendo um custo mais atrativo. Então, eu acho que a malha logística do Brasil ainda tem muito para evoluir e isso certamente vai gerar demanda para a gente. E muitas dúvidas também com relação à reforma tributária, né? Que a reforma tributária pode impactar dentro do segmento logístico, né? Existem áreas aí incentivadas que têm benefícios tributários. Então, acho que um pouco da visão de vocês, o que vocês pensam aqui, né? Que é difícil falar com toda certeza, porque ainda a gente não tem projeto aprovado e isso pode sofrer modificações. Mas acho que a ideia por trás dessa reforma tributária é acabar com a guerra entre os estados. Você ter a diferença de alíquotas. Isso seria fantástico, não só para o segmento logístico, como para a economia brasileira como um todo. Você passa a focar no que realmente importa, que é a eficiência da malha logística, reduzindo custos, ao invés de estar posicionado, por exemplo, no aeroporto em extrema, porque você tem um imposto mais vantagem fiscal no estado de Minas Gerais para entregar no estado de São Paulo, por exemplo. Então, a partir do momento que você tiver a readequação da malha logística, isso tende a ser muito positivo, principalmente para portfólios bem localizados. Então, sempre o foco da Bresco foi na malha logística. Então, está bem localizado, mercados com alta barreira de entrada, próximos dos grandes centros de consumo. E a tendência com isso é justamente que essas localizações que já são as melhores localizações em termos de eficiência se tornem ainda mais importantes em questões estratégicas para os nossos inquilinos. Para dar um exemplo, desculpa, mas recentemente a gente estava com uma empresa, né, um potencial cliente nosso, e ele estava contando como é que funciona a logística dele. Ele produz em Anápolis. Depois que esse produto está pronto, ele leva o produto para Espírito Santo. Ele fica no Espírito Santo. Aí a hora que tem pedido, o Espírito Santo volta para Anápolis e ele distribui para o resto do Brasil. Por conta do benefício fiscal que ele tem, diferença de alíquota, se o produto sair do Espírito Santo. Então, olha o custo logístico que ele tá aceitando por conta do benefício fiscal que ele tem. Uma vez que você não tem benefício fiscal, a malha logística dele vai mudar. Então, não é nem não ter. Se diminuir um pouco essa guerra fiscal com a reforma, o efeito em demanda, nova demanda para o setor, eu acho que é muito forte. Obviamente, a gente vai ter um período de transição, a gente não sabe quão rápido isso vai acontecer, mas o mercado antecipa, isso tende a acontecer, não faz sentido existir esse tipo de distorção que tem no mercado hoje. E até pensando, eu acho que você falou pontos importantes, Felipe. Você comentou sobre estar localizado próximo aos principais centros consumidores. Então, a gente sabe que isso já é uma característica de vocês e né, dos fundos que vocês têm, mas pensando agora no âmbito, né, do gestor, enquanto alocador, foi interessante porque a maior parte dos gestores, quando a gente conversa, falam, talvez até pouco tempo atrás, tinham bastante preferência pela região ali de Extrema, enfim, o mercado como um todo utiliza essa região de uma maneira muito positiva. E eu queria entender um pouco onde que então os olhares de vocês estão mais voltados, no sentido de serem novas regiões que possam ter esse potencial de atender os maiores centros consumidores e também de talvez serem regiões a serem fomentadas e que vocês entendem que estão, né, atendem a esses inquilinos sem que ele tenha esse custo logístico tão elevado, né? Porque isso tem que ser levado em consideração. Rafael falou um ponto importantíssimo, porque na ótica do inquilino, a gente não está, né, ele não está olhando simplesmente a localização por si só, ele faz um custo do transporte, o custo da ocupação, tudo isso ele leva em consideração, né? O pedágio, entre outras questões. Então, o que hoje está no radar da Bresco enquanto regiões potenciais até de terem maior fomento e potencial desenvolvimento? Isso é super importante, uma equipe de gestão experiente para fazer essa leitura, não só do ciclo imobiliário, mas do ciclo econômico. Então, no momento onde, como o Rafael mencionou, a gente tem uma desaceleração desse crescimento do e-commerce, a gente está vendo que as maiores demandas têm vindo principalmente de operadores logísticos, que são os inquilinos mais tradicionais desse tipo de ocupação. Então, nesse momento, é um momento mais defensivo, onde você vai estar posicionado mais próximo dos grandes centros de consumo, principalmente de Sul-Sudeste, São Paulo,
são as regiões onde tem a maior conjunção econômica, tende a passar por esse momento de uma maneira mais resiliente. Mas como a Rafa mencionou, pegando alguns dados do e-commerce, hoje a penetração no varejo do e-commerce no Brasil é entre 10% e 13%. Se eu comparar com os Estados Unidos, está entre 20% e 25%. Reino Unido e China estão acima de 30%. Isso é uma tendência que deve acontecer, e não sabe quão rápido, no Brasil. Então, a tendência de crescimento do e-commerce continua positivo, principalmente com a queda de juros. É um setor que é muito afetado pelos juros, e quando tiver a volta do crescimento do e-commerce, isso tende a puxar uma maior capilaridade na malha logística brasileira. Porque e-commerce, os diferenciais, é fazer entrega rápida da mercadoria. E por isso você tem que estar próximo de todos os centros de consumo no Brasil. Então isso acaba puxando muito crescimento no Nordeste, região Norte, em regiões não tão óbvias alguns anos atrás. Então isso tende a voltar. É muito fazer a leitura do momento ideal para isso que deve acontecer nos próximos anos. Mafê, mas eu acho que é importante. Primeiro, né, com toda essa questão do e-commerce, ficou claro para a gente, não adianta olhar só São Paulo, Campinas, né, que acho que é um mercado todo mundo olha, né? A gente ampliou bastante a nossa rede de originação para todas as grandes cidades, porque as empresas vão precisar, ao longo do tempo, de ter uma boa infraestrutura próximo dos grandes centros de consumo. A segunda questão é tentar olhar os mercados onde a gente consegue gerar algum diferencial, né? Ou mercados onde tem barreira de entrada, a gente consiga originar um terreno muito bem localizado, um preço correto, né? Onde tem um valor de locação que justifica todo esse investimento. Então tem uma série de coisas que a gente tem que olhar que é realmente micro-regional. Por exemplo, São Paulo, que é uma praça que a gente já há muito tempo olha e vai atrás e prospecta, a gente acha que recentemente começou a ficar super valorizado os terrenos. E hoje, para você fazer, é um mercado com extrema barreira de entrada altíssima. Agora, para você fazer novos terrenos, o valor de locação tem que ser muito mais alto do que é praticado hoje. Então tem um risco muito grande nesse momento, que a gente não quer expor aos nossos cotistas. Então, a gente começa a procurar praças onde tem uma relação de preço e valor para entrar e montar essa infraestrutura muito atrativa para o investidor. Tem que olhar muito esses detalhes também. E vou puxar o gancho até que você comentou, né? Capacidade aí de expansão. E acho que faz parte até da gestão ativa. Você, quando decide construir ou adquirir um novo ativo logístico, um novo galpão, você tem que olhar para o custo que você está pagando de fato. Que às vezes compensa mais você desenvolver do que você comprar um ativo já performado. Eu queria saber duas perguntas aqui, né? Se dentro do portfólio hoje do fundo existe essa capacidade de expansão, de crescimento de área bruta locável, e se vocês têm visto que hoje em dia se compensa mais vocês construírem ou vocês adquirirem a mercado. Até pelo fato da expertise da própria casa, né? Então, assim, a gente sabe que, além de ter o fundo, tem também um grande histórico com o desenvolvimento desse perfil de empreendimento, né? Sim. Muito legal, a pergunta é importantíssima e não é fácil, tá? Acho que primeiro o nosso fundo Bresco Logística tem dentro da carteira, apesar de ser um fundo core, super baixo risco, a gente tem a oportunidade de incrementar valor através da expansão. Acho que cerca de 7% é o potencial de expansão hoje da carteira do APL, né? Então, isso aí pode agregar valor ao longo do tempo. E em relação a desenvolver ou comprar, isso a cada momento muda a atratividade. A gente, quando passou um período de juros muito baixo, no Brasil muito baixos, até chegando a 2% de juros, era muito mais interessante desenvolver do que comprar um ativo. Porque o custo de oportunidade era muito baixo, as pessoas estavam pagando caríssimo pelos imóveis. E a gente acelerou nessa frente. Quando isso se inverteu, realmente a tática mudou. É muito melhor comprar quando você está com juros altos do que desenvolver. Então a gente tirou um pouco o pé da atividade de desenvolvimento e acelerou, né, tentou acelerar prospecção de coisas maduras, que é onde a gente está nesse momento agora, tentando trazer novas oportunidades para o fundo. E a gente acha que, quer dizer, isso vai mudar também, né? Vai ter um momento futuro onde essa atratividade de comprar coisas prontas vai diminuir, vai ser mais legal, vai ser mais interessante desenvolver. E essa é a beleza do nosso modelo. Que a gente é uma das poucas casas no Brasil que consegue trabalhar nas duas estratégias e poder originar para o Bresco Logística ativos que a gente, ao longo do tempo, desenvolve um braço de desenvolvimento e com muita qualidade. Acho que vale a pena explicar para os investidores por que é tão interessante a expansão no Bresco Logística, né, das propriedades. É bem simples. Basicamente,
O terreno já foi precificado lá atrás, né? Então, quando você faz o desenvolvimento, você basicamente está falando de aluguel sobre só o valor da construção. Então, você consegue gerar uma rentabilidade muito positiva. Por exemplo, no Brasco Contagem, a gente fez há cerca de 2 anos nossa expansão, que foi 100% pré-alocada pelo Magazine Luiza, e a gente fez cap rates na casa de 17% na época. É muito assim, porque o terreno já está precificado. Isso gera um retorno muito positivo, que impacta a dívida yield, impacta a distribuição de dividendos, que vai valorizar a cota futuramente. Então, por isso que 7% são super práticos. Você tem o terreno pronto e você está expandindo a construção. Já está com o terreno comprado, você está... O terreno está sendo remunerado já pelo contrato e a parte que está construída. Aumenta a geração de receita por metro quadrado, basicamente, né? Não adicional. Super positivo. Com certeza. Agora, a gente comentou aqui que teve um período que a janela ficou um pouco mais difícil ali, eu diria, para os fundos de tijolos como um todo, e também os logísticos não escaparam dessa dificuldade perante o mercado secundário, né? E aí, nesse momento, a gente viu que é o momento que também coincide que o tijolo está mais barato, ou seja, é aquela estratégia que o Rafael comentou. Está valendo talvez mais a pena eu ir lá e comprar esse imóvel já pronto, entre outras questões. Só que daí se esbarra numa outra dificuldade. É o momento que a liquidez ela tá menos ali no mercado. Não tem dinheiro, né? Em outras palavras, não está tendo dinheiro. Mas aí, o meu ponto é, nesse cenário, a gente viu diversos fundos talvez estipulando e fazendo estratégias até de alavancagem para conseguirem viabilizar algumas aquisições que, no final das contas, fazia sentido. Eu queria entender um pouco da visão de vocês. Eu acho que a gente está encaminhando para uma janela que é oposta dessa que a gente acabou de... né? Acabou não, né? Estamos finalizando, encerrando ela. Mas o que eu quero dizer talvez agora a gente comece a ter aqui uma janela mais favorável, a gente comece a ver, a gente já está vendo, né, algumas ofertas, a gente viu fundos de shoppings passando por oferta agora e tendo aí reavaliação patrimonial em um patamar bastante elevado, em 15%, ou seja, algo que já traz aí resultados, né, expressivos que a gente começa a ver, mas eu queria entender um pouco da visão de vocês também em relação a essas alavancagens. É algo que vocês, enquanto gestores, enquanto que estão à frente de fundo, como que vocês enxergam isso? Bom, a proposta do nosso fundo Brasco Logística é para ser o produto mais seguro, resiliente e de qualidade do mercado. Então, para esse perfil, que é para ser um perfil de risco muito baixo, a gente entende que a alavancagem ela não combina muito. A gente pode até fazer um caso ou outro, mas são exposições muito pequenas, equacionadas com próprios contratos que a gente tem. A gente tem uma operação só dessa, mas que foi feita, inclusive, no momento onde não tinha mercado de capitais para a gente fazer uma emissão e trazer dinheiro para uma reforma, uma expansão num dos imóveis. Mas é bem pequeno, são 25 milhões, né, dentro de todo o patrimônio de mais de 1,7 bi. Então a gente acha que não comporta. Existem outros produtos que comportam mais a questão de alavancagem, mas é importante aí o investidor entender muito bem os riscos que ele vai estar correndo. Porque a alavancagem traz risco. Não está trazendo risco, ele deveria ter uma expectativa de retorno maior. Também é um risco maior que ele está correndo. E muitas vezes o investidor não faz essa conta e acaba podendo, ao longo do tempo, se frustrar com o desempenho do produto. Basicamente, no final do dia da Brasco Logística tem que ser muito bem equacionado. O perfil que a gente tem nesse... No caso da alavancagem que a gente fez uma antecipação dos recebíveis de um dos imóveis, BRF Londrina, 25 milhões de reais, para investir em expansões que a gente falou que gera muito valor. O retrofit para o Wilton em São Paulo e uma expansão para o Mercado Livre na Bahia, que geraram caps entre 11% e 15%. Uma dívida que a gente pegou de IPCA mais 6,5%. Então a conta fechava, a gente estava gerando valor aos nossos cotistas. O que a gente vê acontecendo no mercado hoje é muita alavancagem, onde você tem período de isenção da amortização, dos juros, e por isso você infla os dividendos, mas essa conta vai chegar. Muitas vezes ela pode chegar no momento errado, onde você não consegue fazer uma captação no mercado de capitais para pré-pagar essa dívida, e você vai ser forçado provavelmente a vender ativos a um preço descontado para conseguir arcar com isso. Então é isso que a gente quer trazer aqui no logística. A gente pode fazer alavancagem de forma muito responsável e que traga valor aos executivos. Matheus, eu ia falar também que a gente, em vez de botar risco no nosso fundo, né, para forçar um crescimento, a gente prefere não crescer.
Para a gente é muito mais importante a qualidade da carteira do que o crescimento da carteira. E nesse período, onde o fundo Brasco Logística teve dificuldade de fazer novas emissões, assim como todos os produtos de mercado, a gente tentou concentrar os olhos no que a gente poderia fazer de investimento no braço de desenvolvimento, em produtos que demandassem uma intervenção maior, onde a gente tem toda a expertise de construção, de retrofitar, de posicionar um produto para ser um produto de qualidade. E a gente acabou trazendo para a carteira de desenvolvimento produtos hoje que estão fantásticos, são excelentes de qualidade, a gente reposicionou com bons inquilinos e que está ficando disponível para eventualmente o Brasco Logística adquirir. Então, esse nosso braço, nesses 2 mandatos, eu acho que é um diferencial muito grande que o cotista vai começar a perceber claramente. Bom, eu acho que até só refletindo aqui, no final das contas, o papo ele vai se conectando todo, né? A gente falou da importância de olhar o portfólio, analisar a qualidade desses imóveis, entender o potencial que esses imóveis têm em gerar renda no futuro. E a alavancagem também é outro ponto que a gente tem que olhar, principalmente entendendo dessa relação risco-retorno. Então, quando o investidor ele está do outro lado e ele se baliza simplesmente pelo yield, eu falo que ele pode ficar cego e é real isso, né? Ele pode ficar míope, digamos. Ele pode estar enxergando só uma verdade que, na verdade, não é a verdade, né? Tô até sendo controvérsia aqui, mas ele pode estar enxergando só um ponto que não traz exatamente a clareza do que é esse portfólio, qual é esse risco, do que é essa estratégia, né? E tem um outro ponto importante também a ser considerado, que é o modelo de contrato estabelecido com os locatários, né? Então, também existe gestão ativa no modelo contratual que você escolhe, né? Atípico, típico, e existem dúvidas até de investidores. Qual que é a diferença entre os 2 modelos de contrato e por que eventualmente, um seja melhor do que o outro? Eu sei que não tem um melhor do que o outro, né? Existem nuances e particularidades de cada um. Então, como é que vocês tratam com o modelo contratual com os seus locatários aqui do fundo? Né? Não tem certo ou errado, né? Acho que são contratos distintos, com características distintas, e existem preferências. A gente tem preferências para cada um desses contratos, dependendo do momento de mercado, dependendo da forma como você está, aonde é a propriedade, que mercado você está entrando. Agora, uma coisa importante para falar é o seguinte: para você fazer um contrato atípico, você tem que ter uma condição específica de estar fazendo um investimento relevante no imóvel que justifique a tipicidade. E isso você não faz toda hora no imóvel. Então, olhando no longo prazo, todos os contratos vão ser típicos, né? Então, os contratos começam atípicos e depois do vencimento ele se torna atípico necessariamente. Mas em alguns momentos, quando você está vendo que o valor de locação está muito baixo e tem a oportunidade de capturar valorização ao longo dos anos, é muito mais interessante você estar exposto a contratos típicos, né? Porque você consegue aí sim ajustar o valor de alocação ao longo do tempo e capturar esse ganho. Se você tivesse só com um contrato atípico, você vai passar esse período de alta com um contrato que não vai se ajustar. Ao mesmo tempo, quando você está no período de alta, os preços estão muito valorizados, é prudente você começar a tentar buscar contratos atípicos, já para alugar essa renda por muito tempo, que possa dar a segurança para o investidor mesmo num período de turbulência futuro. Então, acho que tem que ser a cada momento de mercado, e eu acho que hoje os preços já ainda estão muito depreciados. Os preços, há muito tempo, eles não se valorizam. A gente vê em Cajamar preços sendo praticados no patamar que eles eram praticados há 14, 15 anos atrás. A gente viu R$20 por metro quadrado em Cajamar há 15 anos atrás. Existe contrato hoje a R$20 em Cajamar por metro quadrado. Então, a gente acredita que tem um potencial de valorização ainda muito grande para vir, e quem estiver exposto a contrato típico nesses mercados favoráveis, acho que vai capturar mais ganhos do que isso. Só para quem não conhece, acho que legal faz. A diferença do contrato atípico, basicamente, é que se você tiver uma saída antes do vencimento do contrato, o inquilino tem que pagar todo o valor do prazo remanescente. Você traz essa proteção durante o período que você firmou lá inicialmente no contrato. E até o contrato típico tem as revisionais, que é a oportunidade de aumentar o valor do aluguel até acima da inflação, né? De que essas são as diferenças principais aqui. Típico, você já pode ter uma revisão. Perfeito. Tanto para cima quanto para baixo, é a questão de leitura do gestor. O Rafael comentou aqui, né? Perfeito. E tem muita questão de analisar cada região, as micro-regiões e dinâmica de mercado. E é só importante lembrar também que o segmento ele é muito conhecido como um segmento resiliente, justamente porque ele tem essa
vertente de ter esse uso de contrato mais longo, e por isso, e até em momentos que talvez sejam esses mais desafiadores, né, em termos de preço e tudo, ele garante ali essa receita, essa renda mensal em patamares que, se o gestor fizer uma boa gestão, ele vai, com certeza, manter aí e fazer essa leitura, como você mesmo disse, né? A leitura desse momento do mercado é importantíssima. Então, o time de gestão aqui tem um peso grande para justamente alocar esse portfólio e também esses inquilinos de maneira sábia e assertiva. E falando até de portfólio, eu acho que existe um outro ponto, né? A gente falou aqui bastante sobre aquisição, desenvolvimento dos ativos. Então, além de comprar e desenvolver ativos, também tem uma expertise muito grande do gestor em entender, talvez, quando é o momento de reciclar um portfólio, de vender um ativo, né? Porque a venda também gera ganhos e gera uma receita e pode gerar esse lucro, que inclusive o fundo distribuiu um lucro aí, teve uma distribuição recente. Mas eu queria entender um pouco qual é a visão de vocês e quando é o momento de reciclar um portfólio, um imóvel, como vocês entendem que faz sentido vender esse imóvel? É claro que o princípio básico é gerar esse lucro, né? A gente tem essa expectativa aqui, mas eu queria entender também, além do fato, né, de vender acima do que foi comprado e gerar, né, um retorno ali para o cotista também, o que leva vocês, talvez, a ter essa orientação de uma venda? De uma forma bem simples, normalmente a gente deveria ter muito mais motivação para reciclar o portfólio na alta de mercado. Você vende quando está caro, compra quando está barato, né? A gente, apesar de estar num momento de relativa baixa do mercado, né, por conta de todo esse cenário econômico que a gente viveu nos últimos anos, a gente acabou fazendo a reciclagem de um dos ativos do portfólio, porque justamente a gente recebeu, de forma inesperada, uma proposta de aquisição que precificava o imóvel como se a gente tivesse em alta de mercado. Um preço de imóveis que a gente não está vivendo hoje. Quer dizer, a gente vendeu um imóvel em São Paulo por R$6 mil o metro quadrado. É um valor por metro quadrado que nunca se viu no nosso mercado. Então, ele realmente foi um interessado que conseguiu oferecer para a gente o que provavelmente o mercado não ofereceria, mesmo se a gente estivesse na alta do mercado. Então, a gente falou, não tem como fugir disso. Mas, em maneiras gerais, não é o momento para a gente se desfazer. A gente acha que o mercado tem muito para valorizar nos próximos anos e não é o momento mais atrativo. Mas surgindo coisas, né, distorcidas que a gente acha que fazem sentido a gente capturar, a gente vai perseguir isso. Basicamente, a valores de mercado, a gente tinha a atualização do Bradesco São Paulo, próximo de 7% da conta que você faz quanto eu consigo gerar para esse imóvel em uma nova locação. Esse imóvel para o Brasil, porque se a gente não conseguir rentabilizar o nível de preço que a gente tem essa oferta. Então, a gente gerou muito valor, você consegue com esse capital que entra da base de custo, investir em gerar caps mais atrativos e com essa reciclagem, e gerando um ganho, uma diferença do spread entre o que você vendeu e o que você vai comprar. Comprando a caps acima do que você vendeu, você vai gerar um retorno positivo com o cotista. Então, basicamente, essa conta no final do dia. E só os números acrescentados, R$6 mil o metro quadrado, a gente está corrigindo para o CDI. Então, vai bater mais de R$7.200 o metro quadrado. Venda parcelada? Venda parcelada por 4 anos com correção para o CDI. Então, tem um impacto muito positivo na distribuição do fundo ao longo dos próximos 4 anos. Acho que tem uma confusão aqui, né, do conceito de cap rate. Muita gente pergunta, né? A gente fala cap rate é algo usual aqui quando a gente lê aqui materiais publicitários de oferta ou lê relatórios gerenciais de fundo. Então, o que é a métrica do cap rate? E, para fundo aqui de tijolo, por que ela é importante, né? E até puxando um outro gancho, o que vocês têm visto de cap hoje no mercado logístico, né? Essa pergunta aí... Tá deixando ele mas é boa pergunta, excelente. Nossa intenção é isso, né? Pergunta difícil aqui. De uma forma simples, cap rate é a medida de receita do imóvel dividido pelo valor do imóvel, o investimento que você está fazendo nesse imóvel. Existem várias formas de calcular cap rate, mas no nosso mercado de galpões, todo mundo calcula de uma forma muito parecida, porque a receita já vem líquida dos custos de contratos de seguros, IPTU, condomínio, então é muito tranquilo. Talvez em shopping center o pessoal fala de NOI cap rate, porque em shopping center você tem esses custos
sendo abatidos da receita, mas no final receita menos despesa que vocês pegam e dividido... Despesa referente à alocação imobiliária, né? No nosso mercado a gente fala que é triple net, né? Esses custos que o shopping center paga, na verdade, está pagando são os inquilinos, no caso do galpão. Então, é a receita de locação dividido pelo valor do imóvel, o investimento que você está fazendo no imóvel. E é importante isso porque essa é a referência, a partir daí é que você consegue gerar resultados, lucro caixa e poder distribuir para os investidores. Obviamente que existem algumas despesas do fundo que são deduzidas desse cap na carteira, mas, obviamente, quanto maior o cap rate você originar, melhor é a tua capacidade de distribuir yield no final da história. Mas só para ficar simplista de novo, você não pode só olhar o cap rate. O cap rate está em cima de qual valor de alocação? Exato. Qual é o potencial de valorização dessa alocação? Está marcado no mercado? Está acima? Embaixo? Então, a análise parece simples, mas a visão do gestor, do ciclo imobiliário, faz muita diferença no potencial que você pode ter em relação a esse cap rate no futuro. Mas no final do dia, você vai procurar comprar o cap rate mais alto e vender no mais baixo. Distribuir de identificação de risco, envolvido, de qualidade. E às vezes faz sentido você comprar um imóvel com cap rate relativamente apertado e você está vendo um potencial de valorização da locação. Você compra hoje um cap rate que a turma fala, puta, mas não está apertado esse cap. Mas daqui a algum tempo você vai aumentar a locação e esse cap vai... Você aumenta a receita, né? A primeira aumentadora ali da fórmula, e você aumenta o cap também. Aumenta o cap. Agora, ao contrário, se você comprar uma operação e falar, nossa, estou comprando um super cap rate alto, mas esse contrato de locação tem o potencial de desvalorizar ao longo do tempo, talvez você esteja tomando a decisão errada. Porque depois você vai se frustrar, vai ter um cap muito mais baixo do que você imaginava. Então, é importante olhar não só a fotografia, mas a perspectiva desse cap rate. E no cap rate também, acho que é um ponto, não tem inflação ali embutida, né? É uma fotografia do primeiro ano ali, né? No momento você está e os contratos de locação no Brasil são todos indexados por inflação, então ao longo do tempo você adiciona um pouco de inflação, a inflação nesse cap rate. 8,5 ou seja 8 cap inflacionado ao longo dos anos. Se você olhar um período muito longo... interpretar dessa maneira aqui, por exemplo. Se você olhar um período muito longo, esse cap é real. Né? Você vai ter esse cap mais inflação. Se você olhar um período muito curto de um ano, ele é nominal. Porque nem deu tempo para ter a correção da inflação. A pergunta do Leandro aí, tá jogando aqui, você viu 8,5? Eu olhei nas ofertas que tem aparecido, materiais, é o que tem aparecido aqui, né? Às vezes 8, uns 8,5, mas é dinâmico o mercado, né? Eu acho que tem ativos que a 8, 8,5 estão uma boa precificação, são ativos de alta qualidade, mas a gente tem também ativos de 10, acima 11%, a gente vê isso nesse período de alta de juros, a gente consegue buscar cap rates de 2 dígitos. Mas a questão é um balanço, é um híbrido. Provavelmente hoje, para você poder distribuir próximo do que a gente distribui de 8, não dá para comprar cap rate de 8. Né? Então você pode até comprar algum ativo a 8, mas aí você tem que compor com outros ativos com cap rate um pouco diferenciado. Com certeza. Bom, a gente está quase chegando no final do nosso papo, mas antes, eu acho que quem está aqui nos assistindo, acho que tem uma vertente legal, assim, queria que vocês talvez trouxessem aqui e traçassem, seja uma dica, seja algo, né, para inspirar quem está aqui nos assistindo, em relação aos fundos imobiliários, ou seja, até mesmo a trajetória profissional, enfim, uma mensagem para quem está aqui nos assistindo. Eu acho que a gente trouxe muitos pontos importantes. Acho que foi mencionado aqui diversos, né, quesitos que o investidor ele tem que ficar atento. Mas, além disso, o que talvez você, Rafael, e você, Felipe, pensam que é uma qualidade ou algo muito importante para o investidor? Seja, por exemplo, né, eu já aqui com papo com outros gestores, seja a questão da psicologia financeira, então também ter bastante cuidado com a questão da emoção ao tomar a decisão, enfim. Algum ponto que vocês gostariam de trazer aqui como experiência também que vocês adquiriram ao longo do tempo? Porque vocês hoje são as pessoas que estão ali tomando essa decisão, essa diligência, né? Então, um papel muito importante. Então, uma bagagem muito grande que vocês carregam com vocês e eu tenho certeza que aqui quem está nos assistindo tem bastante também para aprender com vocês. Bem, exemplo fácil, o investidor pessoa física, quando ele compra um imóvel, provavelmente no período de baixa, no mercado como ele sentir que teve uma desvalorização temporária do imóvel dele, ele não vai fazer a venda do imóvel, vai esperar um momento mais propício, obviamente tem liquidez,
tudo mais do que é necessário. Enquanto muitas vezes no mercado público de fundos imobiliários, se você tem uma maior volatilidade, a gente vê que o preço de tela caiu, já gera um desconforto, um desespero e acaba vendendo no momento errado. E sabe que esse mercado é assim. Então, é muito importante escolher, quando for fazer investimento em fundo imobiliário, aquele parceiro que você acredita na gestão, no portfólio, fazer estudo de imóveis, e acreditar nesse crescimento no longo prazo, e não ficar tão preso a esse preço de tela que vai ter uma volatilidade maior. A gente sabe que isso é assim. Então, é muito esse exemplo do imóvel, a física, né, da fundo imobiliário que você faria em cada um dos momentos. Muito importante. Acho que é importante vocês que, né, estão sempre ofertando e montando carteiras dos clientes. Acho que o real estate tem um papel importante dentro de uma carteira de investimento, mas você não pode colocar todos os seus ovos em uma cesta só. Então, ele é parte de uma carteira de investimento. Ele tem um perfil que tem um pouco menos de relação com os demais classes de ativos, então ele ajuda bastante. E é um investimento de longo prazo. Né? Eu acho que são poucos os momentos onde investir em real estate pode ser uma estratégia bacana de curto prazo, de capturar um ganho imediatista, de entrar numa emissão para flipar de sequência. São coisas que são distorções isso. Então, acho que faz sentido o investidor pensar quanto ele quer alocar na sua carteira em real estate para o longo prazo, né? E diversificar. Diversificação é fundamental para todo mundo. Diversificar o perfil de risco também em real estate. Existem diferentes produtos imobiliários com perfis de riscos diferentes. E para isso, né, para também desenvolver carreira no mercado financeiro, é importante adquirir conhecimento. Precisa conhecer muito bem o que você está investindo, as casas de gestão, como é que funciona. E a gente está super aberto a bater esse papo com os clientes de vocês. E relatórios gerenciais também. Os relatórios, né? Escutem as nossas... Dá trabalho vocês fazerem relatórios, toma tempo. Então, hoje você pode bresknologistica.com.br, mandar as perguntas, a gente responde todos os investidores. Por mais que a gente tenha 114 mil investidores hoje, a gente responde todos os investidores. Então, é isso, questionar, estudar o portfólio e ter essa estratégia no... E, Marcelo, tem uma última dúvida aqui, né? Porque eu gosto de fazer as perguntas difíceis aqui, deixar em saia justa, né? A gente vai ter surpresa aí, uma nova oferta, em breve ou não? Tem uma perspectiva nesse sentido? Aos mais ansiosos aqui, né? Legal. A gente está estudando, acho que é um momento positivo para diversos stakeholders, eu diria, para quem está no fundo hoje, para quem não está, de tentar capturar esse momento e fazer o fundo ter um desempenho diferenciado a partir de uma emissão. Vamos ver se a gente consegue amadurecer essa ideia no futuro próximo.